Olá, bom ano. Sejam bem-vindos ao BD Nauta de domingo. A emissão de domingo está de volta, apesar dos problemas com o computador continuarem. ehm, foi engraçado. Na última emissão eu falava do computador, que esperava que as coisas corressem melhor este ano nesse sentido, e o ano abriu e o computador falhou. E portanto, mas a emissão tem que continuar, a BD Nauta tem que seguir. E portanto cá estou de volta para falar um pouco mais sobre banda desenhada. O tema desta semana vai ser um mangá de Shigeru Mizuki. Este mangá Marcha para a Morte. Se ele consegue aparecer bem. Este mangá é então um mangá de Shigeru Mizuki que foi editado no final do ano passado, no final de 2018, pela Devir, e é portanto já o terceiro volume desta coleção Tsuru que eles estão a lançar. Daqui a pouco vou ver o Glass, que é então a continuação de Unbreakable e de Split. E portanto Glass é o terceiro, digamos que a terceira entrada nesta trilogia, e portanto estou realmente satisfeito e empolgado, com expectativas. Espero em breve falar-vos então um pouco de Glass, o que achei, uma vez que, só para se perceber porque é que estou a falar deste filme, é um filme que o primeiro filme tem uma história que gira um pouco em torno da banda desenhada, e então por isso é um filme interessante para trazermos aqui ao assunto, ao debate aqui no BD Nauta. Mais uma nota: a partir da próxima quarta-feira vamos então iniciar um especial sobre o Watchmen. Watchmen é então uma banda desenhada criada por Alan Moore e Dave Gibbons, e vamos então começar uma série especial que vai analisar todas as quartas-feiras um episódio curto em que vamos analisar portanto capítulo a capítulo Watchmen, para perceber o que é que são as coisas interessantes que o Watchmen traz para o storytelling e para a forma de narrar histórias na banda desenhada, e porque é que foi então uma obra tão badalada num ano em que, lembramos, vamos ter uma série dedicada a Watchmen. Vamos então debruçar-nos sobre este Marcha para a Morte de Shigeru Mizuki, e então vamos cá ver. Portanto, é o terceiro volume desta coleção. O segundo volume foi também de Shigeru Mizuki, que foi então este Nonoba, e o primeiro volume foi então O Homem que Caminha, de Jiro Taniguchi. Jiro Taniguchi, a coleção abriu muito bem. Na altura eu lembro-me de comprar este livro e de achar que o acabamento dele era incrível, muito bonito. Esta contracapa tem um toque incrível. Mas depois na leitura aconteceu algo que é um desacerto de expectativas, foi então, eu comecei por ler este livro, e aqui diz que é a edição portuguesa, mas depois por dentro vamos tropeçando em vários, o texto está em português do Brasil. Ou seja, isto cria um desacerto, um desencontro de expectativas, porque eu esperava que esta fosse a edição em português de Portugal, e foi assim que edição portuguesa, não é? Portanto, diz aqui edição portuguesa, e então espera-se que assim seja, e depois quando vemos que é na verdade uma edição que é igual para Portugal e Brasil, cria aqui um desencontro das expectativas. Ou então isto é, digamos que uma edição lusófona, portanto em português, e portanto isso foi um ponto menos positivo. Eu já tinha esta história noutro formato, e portanto gostei, achei que visualmente era incrível e do ponto de vista do acabamento, mas por dentro tinha realmente esta pequena falha, que depois de ultrapassada, que é no fundo um bloqueio mental que criamos, que é então o desencontro da expectativa e a realidade. Depois de ultrapassada, a leitura fluiu, e realmente é uma obra que vale a pena. Neste segundo volume, a minha expectativa então era que já sabia ao que ia, e portanto quando comprei esta segunda edição apenas notei que a capa é um pouco diferente. Aliás, a capa é de um material
é de um material muito semelhante. E o que é então a minha observação para este terceiro volume é que esta contracapa é feita num material diferente, com menos gramagem, menos brilho, tem um toque diferente e, portanto, não é tão interessante como as duas edições anteriores. Nesta segunda edição da Nonoba, que é também do mesmo autor, eu li esta série de pequenas histórias baseadas, um pouco autobiográficas, sobre o autor, que conta as suas aventuras na infância com uma pessoa idosa japonesa que o apresentou ao universo dos yokais, que são então as criaturas mitológicas japonesas. Digamos que são o equivalente no Ocidente aos duendes e coisas do género. E então estas várias lendas que a Nonoba vai contando ao protagonista, ao Shigeru Mizuki, e, portanto, que é a protagonista desta história, mas que aqui aparece com outro nome. E, portanto, é uma história interessante. Gostei, mas não adorei. Realmente não adorei. E por isso esperei que neste terceiro volume, que é então, já agora de referir, todos eles têm o sentido de leitura japonês, portanto, estão publicados na ordem original, de como foram escritos e publicados, ou seja, ao contrário do ocidental, que temos os livros assim, eles têm no Japão o livro assim. Este Marcha para a Morte, como é realmente baseado também numa experiência pessoal do autor, que estava só aqui. Este aqui, como é baseado numa história da vida adulta do autor, eu estava com uma expectativa, e também tendo já lido alguns relatos de guerra em banda desenhada, estava e tendo tido excelentes experiências com este tipo de histórias biográficas em cenário de guerra, estava na expectativa que realmente fosse gostar muito, e que pronto, fosse conquistado, digamos, por este autor, por esta obra. Ambas são obras premiadas em Angoulême. Aqui a Nonoba ganhou o Prémio Festival Internacional de La Bande Dessinée Angoulême de melhor álbum em 2007, e, portanto, quanto mais não seja, já houve aqui um BD dedicado a isso, a dar dicas para escolher bandas desenhadas. Quando vem uma banda desenhada premiada, vale a pena mergulhar no universo para tentar perceber, porque digamos que já passou o crivo da crítica. E, portanto, esta aqui ganhou o prémio de herança do Festival de Banda Desenhada Angoulême 2009, e também ganhou um Eisner, portanto, para a melhor edição americana de material internacional à Ásia e melhor trabalho baseado em factos reais de 2012. E, portanto, a expectativa era alta. Eu realmente não adorei esta história, uma vez que não adorei o traço de Shigeru Mizuki. Estou agora a mostrar um pouco então do interior. Tínhamos vários personagens, e tínhamos então uma mistura de um certo realismo, como podemos aqui ver. Temos algum realismo em carvão e bastante contrastado. Depois o realismo contrastava então contrastava um pouco com as personagens que ele criava, e isso não tem qualquer problema para mim, e eu poderia relacionar-me com isso. Também não gostei da forma como as onomatopeias estão aqui postas. Acho que não é a melhor fonte, mas pronto, aí já é uma questão de gosto. Mas o que realmente eu não adorei foi que, por vezes, quando eram retratados situações de maior situações que nos poderiam chocar, ou de maior violência, por vezes o traço mudou um pouco e foi abordado. Tem sentido de humor, uma vez que, basicamente, só contando então a história. Esta é a história dos soldados. No final da Segunda Guerra Mundial, foi ordenado aos soldados
que ou morressem, portanto, foi iniciada uma campanha, digamos assim, suicida, e então é ordenado aos soldados de uma campanha de infantaria japonesa que morram em honra do seu país, e portanto regressar não era uma hipótese para estes soldados. E então vamos acompanhar esse pelotão e como ele vai sendo dizimado ao longo de toda esta história. A forma como é dizimado por vezes é motivos, portanto, é a guerra em si, e outras vezes é realmente situações tão ridículas como terem fome, irem à pesca, as doenças que portanto, eram muito comuns na altura, e é interessante verificar ver todas essas histórias, uma vez que o próprio autor esteve na guerra e o próprio autor perdeu um dos braços na guerra e depois regressou ao Japão ele próprio para ter uma carreira como um criador de banda desenhada muito respeitado. Realmente, como vos dizia, por vezes é abordado aqui é trazido um certo realismo para algumas cenas, e isso eu preferia quase que ele tivesse utilizado a mesma arte que utiliza para estes personagens nas cenas mais dramáticas, e o que não me retiraria da história. Em Mouse, por exemplo, que é uma outra obra baseada na Segunda Guerra Mundial, o autor mantém sempre a sua metáfora e mantém sempre os seus personagens como, portanto, neste caso desta história, os protagonistas são ratos, e portanto ele mantém as cenas de violência com os roedores, e portanto nunca somos retirados da história. Aqui a Shigeru Mizuki acabou por, em prol do realismo, manter realmente, por vezes, optar por uma abordagem quase fotográfica, e portanto isso acabou por, a meu ver, retirar-me um pouco da história. A história em si é interessante, isto lê-se rapidamente, não demora muito tempo, mas realmente não senti como o meu mangá favorito, nem perto disso, e portanto recomendo para quem tiver curiosidade. Pode haver pessoas para quem este universo faça muito sentido. Para mim fez sentido ler tanto A Marcha para a Morte como o Nonoba, mas realmente não são os meus favoritos, e por isso recomendo para quem naturalmente quiser acompanhar a coleção, que é muito bonita e fica muito bonita na estante e tem o seu interesse para conhecermos os autores, mas existem outras abordagens que me conquistaram mais. Já agora partilho-as. Gan Barefoot, que é então a história que por vezes tem um tom caricatural, por vezes tem um tom muito realista, mas é uma banda desenhada também com muito coração, feita por Keiji Nakazawa, já teve aqui direito a Bedenauta, e relata então a história de um sobrevivente da bomba atómica. E existe também uma outra que posso recomendar, que é Adolf. Barefoot Gan e Adolf nunca tiveram então edição em português de Portugal, nunca foi lançado cá, nunca encontrei, mas podem encontrar em inglês. Adolf já vi algumas vezes na FNAC, e Barefoot Gan também julgo ter visto recentemente um post sobre isso, mas ambos são interessantes e também recomendo. Adolf é então a história de três japoneses, um japonês, um alemão e também são dois japoneses é um japonês, um alemão japonês e do próprio Adolf Hitler, e então as três histórias entrelaçam-se, e é uma intriga muito interessante. É de Osamu Tezuka, o pai do mangá, e portanto também é muito interessante se tiverem interesse. Marcha para a Morte, é como vos disse, se tiverem interesse, espreitem. Se acharem que pode não ser a vossa praia, eu estive a mostrar algumas páginas, fez-me lembrar, no entanto há aqui um elogio interessante que eu tenho que fazer a isto.
fez-me lembrar quando estava a ver o Dunkirk, que foi então o filme do Nolan, não sei se foi do ano passado, se há 2 anos, que era então, relatava então a situação dos soldados britânicos na praia de Dunkerque na, na França, julgo que é na França, na França ou na Bélgica, é ali naquela zona. Relatava então a zona, a luta pela sobrevivência. E recordo-me de ver uma das críticas a esse filme, de ser dito que não éramos apresentados aos personagens, que não conhecíamos muito sobre a vida daquelas pessoas, e realmente eu senti que o exercício do filme não era esse. O exercício do filme era colocar-nos ali perante seres humanos e éramos apresentados ao protagonista numa situação bastante simples, bastante comum a todos os seres humanos, digamos assim, e isso teria que bastar para sentirmos empatia por todos eles e para sentirmos realmente como era estar ali na guerra. E o filme resultava muito bem, até porque era uma experiência sensorial e sonora, etc. E aqui na Marcha para a Morte também somos apresentados inicialmente a todos os personagens, aparecem aqui apenas pelo nome, e depois ao longo da história eles vão morrendo e não sabemos nada deles, não sabemos a história de vida deles, sabemos muito pouco sobre o que é que eles faziam antes, mas realmente não é esse o exercício que aqui é pretendido, não é empatizarmos ou sentirmos algo por estes personagens só porque eles nos é contada a história, é simplesmente vermos seres humanos colocados numa situação extrema e vermos como são as suas reações e isso terá que ser suficiente para empatizarmos com eles. E nesse sentido, Marcha para a Morte de Shigeru Mizuki conseguiu colocar-me um pouco a sentir aquilo que eles poderiam sentir nesta situação de guerra, e não necessitei realmente, não senti que era uma obra que tinha falta de algo ou que precisava de mais alguma coisa. A proposta é esta, a proposta que ele tem, cumpre-a bem e portanto recomendo para, mais uma vez, quem for fã de conhecer um pouco mais autores, conhecer autores premiados, ou quem for da coleção Tsuru da Devir. Já agora uma nota, então, neste Nonoba eu senti que o português do Brasil estava muito presente e prejudicava a minha leitura, porque a segunda edição havia muito calão de português do Brasil, moleque, para aqui, não é? Que dito em português moleque não soa nada, mas em português do Brasil é moleque, então uma criança, então. E nesta edição em português estava tudo numa leitura de português de Portugal, e portanto eu nunca senti digamos que esse obstáculo. Não que seja um obstáculo, é apenas um obstáculo quando é dito esta é a edição portuguesa e depois a edição portuguesa do Brasil. Se eu soubesse de antemão que era a edição portuguesa do Brasil, não haveria obstáculo, até porque, por exemplo, este Watchmen que tenho é uma tradução de português do Brasil, mas é uma tradução que está muito bem feita e, portanto, eu gosto imenso de ler Watchmen desta edição, e, portanto, teve só a ver com o desacerto de expectativas que eu senti, e neste terceiro a edição é realmente encontrar ali o ponto. O acabamento não é o que eu mais gosto, mas ainda assim vale a pena, e, portanto, Marcha para a Morte recomendo. E já sabem, aguardem, subscrevam, deixem o vosso like caso tenham gostado, caso tenham curiosidade de ir ler este Marcha para a Morte. E também, já sabem, todas as quartas-feiras o BD Nauta vai começar a libertar então um vídeo sobre o Watchmen, que é então uma série que vai ter algum protagonismo este ano, uma vez que vai ter uma série televisiva. Resta-me desejar um bom fim de semana. Eu vou então para o cinema ver o Glass. Espero que seja um grande filme. E votos de excelentes entradas em 2019, que é um ano que está a começar aqui com alguma trepidação, mas que
vai encarreirar com certeza e portanto é isso. Votos de bom ano.